Boa noite, pessoal! Como estão? Vamos começar a nossa aula de lesões ligamentares do joelho, continuando a nossa sessão de aulas sequenciais aqui sobre as lesões no esporte, principalmente inspirado aí na nossa Olimpíada, né? As Olimpíadas que aconteceram no mês passado. Então, agora a gente vai conversar sobre o tema de joelho. Eu escolhi o tema de joelho porque é muito frequente, principalmente na medicina do esporte. A gente tem uma incidência altíssima de lesões ligamentares do joelho, principalmente do ligamento cruzado anterior, que é o nosso tema principal da aula aqui de hoje. Sejam bem-vindos todos que estão chegando aí. Boa noite, Júlia. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui. Lembrando que essa aula fica gravada aqui no IGTV, se tudo der certo, né? Se o Instagram cooperar, essa aula fica gravada. Mas a participação de vocês aqui nos comentários, nas perguntas, é de muito crescimento para todos, né? Não só para quem pergunta, mas também para quem está escutando a pergunta do outro. A gente sempre aprende muito. Oficialmente, o nosso slide inicial da aula é esse aqui, lesão ligamentar no joelho. Mas eu quero apresentar umas informações antes aqui, os comentários iniciais, né, de toda a aula, para vocês compartilharem essa live com outras pessoas através desse símbolozinho de aviãozinho, né, de encaminhamento. E se tiverem dúvidas durante a live, se os comentários estiverem desativados, porque às vezes eu preciso desativar para vocês conseguirem ver a radiografia, a ressonância ou o desenho da anatomia, aí eu tenho que desativar os comentários. Mas aí vocês podem mandar comentários, dúvidas, perguntas ali naquele interrogação. Tem um balãozinho com interrogação lá embaixo, só mandar a dúvida por ali. É ali também que eu encontro as perguntas que vocês mandaram hoje ao longo do dia na caixinha. Então a gente vai responder todas as perguntas também, combinado? Obrigada, Alana, linda. Então, vamos começar aqui. Tem alguém que não me conhece ainda? Tem alguém novato? Me fala aí no chat. Se tem aí hashtag novato ou se é todo mundo hashtag já antigo, que acompanha as lives aqui toda semana. Me conta aí no chat para eu saber. E me contem também se vocês são acadêmicos de medicina ou acadêmicos de outra área da saúde, ou já formaram em medicina, estão na residência, residente de ortopedia. Inclusive, hoje, durante a aula, tem dicas para a prova do TEOT. Deixa eu fechar esse som, tá atrapalhando aqui, né? Melhorou um pouquinho? Tá uns cachorrinhos latindo lá fora. Tem dicas de TEOT, prova pro TEOT, que é o título de ortopedia. Tem dicas hoje durante a aula, porque é um tema que despenca, né? LCA, ligamento cruzado anterior, é um tema que realmente despenca na prova, sempre vai cair, não tem jeito. É muito, muito comum, muito frequente. Para quem ainda não me conhece, deixa eu ver se tem algum novato aqui. Ó, para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcela Rodrigues Costa Simões, eu sou médica pela UFMG, eu formei em 2013, depois eu já entrei direto na residência de ortopedia e traumatologia, eu fiz no Hospital da Baleia, que foi o primeiro hospital do Brasil a ter residência de ortopedia, e quando eu terminei os 3 anos de ortopedia, eu já emendei em outra residência médica, que é a cirurgia da mão, que é uma outra especialidade médica. Atualmente eu sou membro das 2 sociedades brasileiras, e também faço parte da 7 da SBOT Minas, que é a Comissão de Ensino e Treinamento, onde a gente treina os residentes R3 do último ano para eles se prepararem para a prova do TEOT, que é o título de ortopedia e traumatologia. E também tive a honra de participar do grupo médico do Clube Atlético Mineiro, no time feminino, que foi uma honra, porque sou apaixonada com o futebol feminino e com as atletas femininas, né, as atletas mulheres. Então, assim, uma honra ter participado. Bom, temos aqui acadêmicos de medicina assistindo a aula. Alana, Vitor, Laura é a primeira vez. Seja bem-vinda, Laura. Laura é fisioterapeuta. Temos aqui também muitos físio e muitos TOs. Muitos fisioterapeutas e muitos TOs. Porque a gente aprende junto e a gente cresce junto, né, gente? A gente já sabe que a ortopedia é multidisciplinar. Eu sempre falo isso aqui pra vocês. E esse tema de hoje é de interesse realmente de todas essas áreas. Ótimo. Ayali Monteiro, acadêmica de medicina.
Mari, acadêmica de medicina, hashtag antiga. Bruno fez minhas fotos, querido. Obrigada, que bom que você tá aí. Bom, é isso então, pessoal. R de traumato, isso aí, ó, residente de traumato. Traumato é ortopedia e traumatologia, que você quer dizer, Diego? É, né? Acho que no sul eles usam mais o termo traumato do que ortop. Acho que aqui no Sudeste, Minas, Rio e São Paulo, a gente usa mais ortop, ortopedia. E no sul costuma usar mais a expressão traumatologia do que ortopedia, né? Mas a especialidade médica pelo CFM, Conselho Federal de Medicina, é ortopedia e traumatologia, tá bom? É o nome da especialidade médica. Último recadinho antes da gente começar aqui, que a gente já vai começar. Tirem print ao longo da aula, tirem print das imagens que vocês gostarem de anatomia, da ressonância, da radiografia, aprendizados que vocês tiverem aí ao longo da aula. Vamos espalhar conhecimento, vamos mudar a forma das pessoas verem a ortopedia, né? Tirem print e quando forem postar nos stories, me marquem para eu repostar. Os mais legais eu vou repostar aqui nos stories. Me marquem aí, @Marcela com 2 L's ortopedista, que eu vou ficar muito feliz com a marcação de vocês. E pessoal, lembrando, acho que eu já posso dar esse spoiler aqui. Não sei se eu falei isso aqui ainda para vocês, mas na dia 6, na segunda semana ali de setembro, a gente vai ter uma semana de discussões de caso clínico aqui, uma semana de aulas, uma semana intensa aqui com vocês ao vivo. E amanhã vão abrir as inscrições para vocês participarem gratuitamente, tá bom? Eu vou colocar um link no meu Instagram. Então, spoiler, hashtag aí, spoiler para vocês. Bom, vamos começar agora então a nossa aula oficialmente aqui, a nossa aula de lesão ligamentar no joelho. Acho que já deu tempo de todo mundo entrar. Eu postei nos stories, não sei se vocês viram, essa imagem, que é uma imagem anatômica. Eu vou tirar aqui os comentários temporariamente, tá, pessoal? Só para vocês conseguirem ver a anatomia. Luara, nunca tinha visto uma ortopedista mulher antes. Que bom! A gente, Luara, nós somos hoje 6% dos médicos ortopedistas do Brasil são mulheres. Só 6%. 94% são homens. Então, isso tá aumentando, claro. A gente tá conseguindo aumentar esse número, incentivando que as mulheres façam ortopedia. Inclusive, tem a Associação Brasileira de Mulheres Ortopedistas. Tem aqui no Instagram, a MOB. A gente tem a Comissão Mulher Ortopedista aqui na SBOT Minas. Então, a gente tem intensificado esse apoio aí, não só das residentes mulheres, mas também de acadêmicas de medicina que querem fazer ortopedia. Então, a gente tem todos esses projetos aí para incentivar que mais mulheres façam essa especialidade linda, maravilhosa, perfeita, inteligente, resolutiva, né? Só tenho elogios para essa especialidade. Ó, temos aí a Mari, futura ortop presente, marcando presença aí na aula. Isso aí, Mari. Isso aqui você vai aprender, você vai ver na sua residência com certeza, tá? Isso aqui não tem jeito de escapar. LCA, todo mundo tem que saber na residência, na ortopedia, na vida, os fisioterapeutas também, né? Esse tema aqui é um tema muito importante, então vamos começar. Eu vou então desativar temporariamente aqui, tá, pessoal, os comentários, mas se quiserem comunicar comigo, podem mandar ali no interrogação, se tiver alguma coisa sobre o som, áudio, alguma dúvida, se estiver travando, pode me mandar ali no interrogação. Alguma dúvida também sobre a aula. E a gente vai começar agora aqui com essa imagem linda anatômica, mostrando aqui claramente os detalhes. É um desenho, na verdade, não é um desenho de atlas anatômico, porque o atlas ele tem muito mais detalhes e aqui hoje eu quero focar no tema de LCA. Então vamos aqui entender os ligamentos principais do joelho. Aqui a gente tem a patela anteriormente, o fêmur e a tíbia proximal. Fêmur distal e tíbia proximal formando aí a articulação do joelho. E a articulação do joelho ela é estabilizada principalmente por 4 ligamentos. 2 ligamentos são cruzados entre si e eles são dentro da articulação intraarticular, por isso que a gente chama de ligamentos cruzados. E esses ligamentos são dispostos anatomicamente de forma que um é mais anterior e o outro é mais posterior em relação ao joelho. Por isso que a gente tem o ligamento cruzado anterior, que é o LCA, que é o que a gente vai falar hoje, que é o mais comum de ser lesado, e o ligamento cruzado posterior, que é um ligamento que também está ali dentro da articulação
E a gente vai falar sobre ele em um outro momento. Além desses dois que estão ali dentro da articulação, que são os cruzados, a gente tem dois ligamentos que estão estabilizando as duas laterais do joelho. O ligamento colateral medial, do lado de dentro, e o ligamento cruzado lateral, que está do lado ali de fora, mais externo, né? Conectando ali a tíbia na fíbula. Vejam bem, dá para ver o desenhozinho ali, o rosinha, ligamento colateral lateral. O rosinha do lado aqui de baixo, né? Do lado de dentro, ligamento colateral medial. E os dois cruzados que estão ali dentro do joelho. Ao longo da aula tem imagens melhores mostrando esses dois cruzados, porque aí a patela tá tampando um pouquinho. Mas basicamente são esses 4 ligamentos que vão trazer estabilidade para o joelho. E hoje a gente vai falar do principal deles, que é o LCA, que é o cruzado anterior, que tá aí na frente, assim que você tá vendo a imagem, é o primeiro que você consegue visualizar. Vamos entender agora mais profundamente essa lesão do ligamento cruzado anterior. Ao longo da aula, eu vou utilizar apenas as letrinhas para identificar, para não ter que ficar escrevendo, né? L é ligamento cruzado anterior, ligamento colateral medial. Então, é só para vocês se localizarem que o LCA vai ser o cruzado anterior, o LCP, ligamento cruzado posterior, LCM é o colateral medial e LCL é o colateral lateral. Combinado? Então, quando aparecerem essas letrinhas aí ao longo da aula, vocês já sabem do que eu tô falando, a que eu estou me referindo. Geralmente, a lesão do cruzado anterior, ela vai acontecer em esportes onde a gente faz mudança de direção, movimentos de rotação. Esses movimentos de rotação, eles são feitos com o pé fixo ao solo. Então, o pé fica fixo ao solo e a gente roda o corpo em cima do joelho. E é nesse caso, é nessas situações que pode acontecer a lesão do ligamento cruzado anterior. Quando que a gente pode ter essas lesões, esses movimentos, né? Em esportes, por exemplo, como futebol, handebol, esqui, basquete, vôlei. Geralmente são lesões onde o atleta gira em cima do corpo e são lesões sem contato. O atleta, ele faz a lesão sozinho. Então, ele não tem um contato, um impacto ali com outro atleta. Geralmente, ele faz a lesão sozinho nesse movimento de rotação, de pivô, né, de girar. E tem aumentado cada vez mais o número de lesões de ligamento cruzado anterior, ligamentos do joelho. O esporte tem crescido muito, felizmente. E tem crescido também o número de lesões em mulheres, pessoas do gênero feminino, porque a gente vai ver ao longo da aula a justificativa das mulheres terem essas lesões de LCA. Vamos entender certinho isso aí. Inclusive, eu perguntei hoje nos stories e a maioria errou. Então, a gente vai esclarecer tudo aqui na aula. Acontecem geralmente 80 mil lesões de LCA por ano. Jovens, ou seja, 15 a 45 anos, mas tem um pico de incidência. E esse pico acontece ali segunda e terceira década de vida. 15 a 25 anos de idade, na maioria das vezes, envolvidos com a prática de atividade física, a prática esportiva. Então, essa é a incidência principal das lesões de LCA. Agora eu quero falar para vocês depois sobre a diferença da mulher e do homem. Deixa eu ver se já é agora que eu vou falar. Ah, já é agora que eu vou falar. Então, vamos lá. Homens, eles têm uma chance menor de ter lesão de LCA. Só que como mais homens estão praticando atividade física, o número absoluto de lesões de LCA é maior em homens, porque a gente tem mais homens praticando basquete, futebol, esqui. Então, o número absoluto é maior em homens. Tem mais homens com lesão de LCA por aí. Só que quando a gente pega um esporte onde a gente tem um número igual, por exemplo, eu pego 200 pessoas praticantes de basquete do gênero masculino e outra amostra com 200 pessoas praticantes de basquete do gênero feminino. Mesmo esporte, amostra com um número igual. As mulheres têm maior chance de ter a lesão de LCA.
por causa de vários fatores que vamos ver agora aqui no próximo slide. Entenderam? Então, assim, o número absoluto no mundo tem mais homens com lesão de LCA, mas por causa das práticas esportivas que estão envolvidas. Mais homens só fazem essas práticas esportivas que estão envolvidas nesse movimento de rotação. Mas quando a gente pega o mesmo número de atletas dos dois gêneros e compara, a mulher tem mais predisposição à lesão de LCA. Isso tem que ficar bem claro para vocês, porque pode cair em alguma questão, isso é, né, questão de incidência, discussão, e até para a gente conseguir entender artigos científicos que vão falar sobre o tema, para a gente conseguir discutir isso em mesas redondas. Então a gente tem que entender essa diferença, né, desse número absoluto para a relatividade, que seria aí a predisposição. Mulheres, então, têm 6 vezes mais predisposição, 2 a 8 vezes, 6 vezes mais predisposição a ter a lesão do LCA. Vamos ver agora aqui no slide que eu preparei para vocês por quê? Quais razões das mulheres terem mais lesões? Primeira coisa é que as mulheres têm um valgo aumentado do joelho. Joelhinho para dentro. Geralmente as mulheres têm o joelhinho mais para dentro do que os homens. Isso é um fator anatômico. A gente chama essa mensuração de ângulo Q. Vocês vão ver no próximo slide, eu trouxe uma imagem da medida do ângulo Q. E o ângulo Q, ele geralmente é maior na mulher. Chega a ser 16 graus na mulher e ele é 12 graus no homem. Então a mulher tem o joelhinho mais para dentro. E essa angulação, esse ângulo, esse valgo do joelho, ele já é uma predisposição maior para a gente ter a lesão do LCA. Porque o mecanismo de trauma que a gente vai ver, a forma que é lesado o ligamento, envolve o valgo do joelho, envolve essa posição do joelho. Então, é um dos fatores para a gente ter uma maior predisposição nas mulheres. Além disso, a gente tem um fator anatômico, que é a fossa intercondilar, ou seja, aquele sulco entre os dois côndilos do fêmur distal é mais estreito na mulher. E quando é mais estreito, tem uma maior predisposição a lesões. Tanto é que mesmo em homens que têm esse sulco mais estreito, a gente tem uma predisposição maior. Inclusive, a gente tem uma predisposição maior para a ruptura do tendão quando ele é reconstruído em cirurgia. Se a gente vê que aquela fossa intercondilar é bem estreita, a gente já até avisa o paciente para fazer bastante fortalecimento, porque vai ter uma chance maior de ruptura por causa da anatomia. Então, segundo fator aí que levam as mulheres a ter uma maior predisposição, é o fator anatômico do fêmur distal. Esse sulco entre os côndilos, que é a fossa intercondilar mais estreita. Além disso, as mulheres tendem a ter uma maior laxidão ligamentar, então as articulações elas têm um pouquinho mais de mobilidade, o que facilita as lesões ligamentares. Existe também a influência hormonal, os hormônios sexuais, que inclusive estão diminuídos ali, principalmente naquele período pré-ovulação, aquele período pré-ovulatório. Por isso que geralmente a gente orienta as mulheres, atletas, naquele período pré-ovulatório, de diminuírem o nível e a intensidade da atividade física para evitar, né, para a gente prevenir a lesão do LCA, porque é naquela fase que tem uma queda principal ali dos hormônios que podem levar a um aumento dessa lesão. Então, a gente tem os fatores hormonais envolvidos também e, além disso, a força. Então, a força muscular, né, a hipertrofia muscular, o homem tem uma maior massa muscular. Então, ele tem uma proteção aumentada, uma estabilidade aumentada ali da articulação. Então, isso também é um fator. Então, vimos aqui vários fatores que levam a gente a entender por que a mulher tem uma maior predisposição à lesão de LCA. Mas, se perguntarem em números absolutos, no mundo tem mais homem com lesão de LCA. Ok até aqui? Agora eu quero mostrar para vocês o ângulo Q, que é esse valgo do joelho. Olha só essa imagem. Essa imagem mostra pra gente a mensuração do ângulo Q, que vai levar em consideração espinha anterior da tíbia, patela e crista espinhelica anterosuperior, ali na face anterior da crista ilíaca. Essa medida no homem e na mulher, ela é um pouquinho diferente, mostrando que é 12 graus geralmente no homem e 16 na mulher. Ou seja, a gente tem um valgo aumentado, a gente tem um joelhinho mais para dentro do que os homens. E isso é um fator de predisposição para lesão aumentada de LCA nas mulheres, ok? Bom,
Agora eu quero falar um pouquinho de anatomia para vocês. Deixa eu ver, tem uma perguntinha aqui. Ótimo, chegaram algumas perguntinhas aqui, eu vou respondendo, tá bom? Podem continuar enviando. Como as perguntas aqui estão mais voltadas para exame físico e tratamento, eu vou deixar para responder mais no final, porque agora a gente vai falar um pouquinho de anatomia aqui. Olha que interessante essa primeira informação que eu coloquei aqui para vocês. Os ligamentos cruzados, né, igual eu comecei falando para vocês da anatomia, eles são intraarticulares, eles estão dentro da articulação do joelho, né? Aqui tá o fêmur, aqui tá a tíbia, e aqui entre o fêmur e a tíbia a gente tem o ligamento cruzado anterior e posterior. Então, eles estão dentro da articulação. Só que eles fazem a membrana sinovial, a cápsula, né, a membrana ali da sinóvia, ela cobre esse ligamento, ela rebate nesse ligamento, de forma que ela isola o conteúdo de dentro da articulação, o conteúdo onde tem o tecido líquido intraarticular, ela isola esse líquido dos dois ligamentos. Então, os ligamentos, eles estão extrasinoviais, eles não estão dentro do líquido sinovial, eles não estão dentro da sinóvia, eles estão contornados pela sinóvia. Eles estão contornados pela membrana sinovial, ela rebate quando ela chega ali neles, de forma que eles estão dentro da articulação, anatomicamente, mas eles estão extrasinoviais. Eles não estão dentro do líquido, embebidos no líquido intraarticular, ok? No líquido sinovial. Isso é importante a gente saber para entender depois algumas fisiologias e patogênese ali do ligamento. E também porque cai em prova, né? Principalmente aí, então, quem é residente de ortopedia e vai fazer a prova, isso aí é perguntado. Inclusive, foi questão do TARO. O TARO é a prova que todos os residentes fazem, R1, R2 e R3. Ela não tem um título, ela não tem Ela é para treinamento, né? Ela não é para admissão na sociedade, ela não tem pontuação para você entrar na sociedade, ela é só para treinamento. É como se fosse um grande simulado onde todos os residentes do Brasil fazem R1, R2 e R3. Chama TARO, geralmente em agosto, né? Deve ter acontecido esse mês agora, ou vai acontecer ainda, não sei. Se alguém souber, manda aí pra gente no chat, eu me esqueci já da data. E por isso, ele é um ligamento intraarticular, porém extrasinovial. Além disso, o ligamento cruzado anterior, ele possui receptores nervosos que vão avaliar carga e são fundamentos mecânicos. O que isso significa? Eles são mecânico-receptores, mecanoreceptores. Eles recebem informações de posição, de força, de tração. Eles recebem informações mecânicas que vão auxiliar o corpo na postura, no movimento, na contração muscular. Ou seja, eles vão auxiliar o corpo na propriocepção, entender a posição do joelho, isso tudo a nível inconsciente, tá, gente? A gente não tem consciência dessa informação, não. Esses mecanoreceptores, eles já mandam a informação para o nosso sistema nervoso central, que já envia informação de volta para contrair alguma musculatura, ou então para fazer segurar algum movimento. Então, esses são os mecanoreceptores. E o LCA, que é o ligamento cruzado anterior, é cheio desses mecanoreceptores, que são esses receptores nervosos. E eles vão nos ajudar aí, principalmente na propriocepção. A irrigação, a vascularização, é feita por diversas artérias, mas principalmente contribuição da genicular média. Eu trouxe essa imagem aí para vocês verem como é complexa a vascularização do joelho, né? Existem várias anastomoses, várias conexões, mas principalmente a vascularização é dada ali pelo ramo da genicular média. Combinado? Essa é a anatomia básica aí do LCA. Agora vamos ver uma imagem dele por dentro para que a gente consiga entender um pouquinho mais. Esse é o joelho um pouco mais aberto, né? Aquela primeira imagem que a gente viu era o joelhinho ali de frente com a patela tampando, não estava dando para ver direito os cruzados. Agora sim,
como a gente abriu um pouquinho ali o joelho para vocês conseguirem ver, né? A gente fletiu um pouquinho ali a articulação nesse desenho, a gente consegue ver os dois cruzados ali dentro da articulação, eles são intraarticulares mais extrasinoviais, e a posição de origem e inserção do LCA. Então, ele se origina onde? Ele se origina ali na região póstero-medial do côndilo lateral do fêmur. Vejam que a gente define aqui o que é lateral e medial, principalmente pela posição da fíbula, né? A fíbula é lateral, então tudo que tá do lado da fíbula é lateral. Isso também é importante pra gente quando tá vendo uma ressonância em corte coronal, em corte frontal. Quando a gente tá vendo a ressonância, a gente vê a cabeça da fíbula, a gente sabe que tudo que a gente tá vendo ali daquele lado são estruturas laterais. Então, o LCA ele vai se originar no côndilo femoral lateral, mas na região póstero-medial dele, né, naquele sulco intercondilar, e ele vai se direcionar obliquamente para a região ali das espinhas tibiais, na região mais anterior do platô tibial, que é o planalto tibial, que é essa superfície da tíbia. Quando vocês olham aí, esses dois anéis em formato de C, né, são os meniscos, que é como se fossem os amortecedores, como se fosse um pneu ali dentro da articulação para amortecer o movimento e outras funções também. Mas hoje a gente não vai falar dos meniscos, eu só estou falando deles para vocês verem a posição ali do LCA se inserindo na região mais medial do menisco lateral. Então, a hora que acaba ali o menisco lateral, na região anterior do platô, é onde está se inserindo o nosso LCA. Então, essa é a origem e inserção do LCA, ligamento cruzado anterior. Agora eu quero mostrar para vocês outra imagem dele. Por quê? O LCA, ele é um ligamento, mas ele é dividido em duas bandas. Ele é um ligamento com duas bandas bem próximas uma à outra, mas que tem uma pequena diferença de resistência e de posição. Essas bandas são a banda anteromedial e a banda posterolateral. A anteromedial, ela tá marcada de azul nesse desenho e a posterolateral tá marcada de vermelho nesse desenho. A banda anteromedial, ela fica tensa quando o joelho está em flexão. Já a posterolateral, ela vai se tensionar quando o joelho está em extensão. Ela geralmente é mais forte, ela é maior, mais robusta. Então, essas são as duas bandas. Mas para que, Marcela, que eu tenho que saber disso, né? Estudos anatômicos têm crescido cada vez mais nos últimos anos sobre essas duas bandas para entender sobre a reconstrução no tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico atual, com resultados melhores, ele traz para a gente a reconstrução anatômica dessas duas bandas. E isso traz resultados funcionais e mecânicos cada vez melhores. Por isso a importância da gente entender e saber que existem essas duas bandas. Além de cair na prova, claro, né? Mas a importância é na reconstrução, no tratamento cirúrgico. Quando a gente faz uma reconstrução anatômica dessas bandas, a gente tem um resultado melhor. O Caio respondeu a gente aqui, o taro, né, dos residentes R1, R2, R3 vai ser na quarta-feira, dia 18, depois de amanhã. Beleza, obrigada, Caio. Pessoal aí residente, então já deve estar todo mundo sabendo. Dê as dicas para o taro da quarta-feira. Eu vou dar, tá, gente? Eu vou postar as dicas para vocês de LCA. Aqui ao longo da aula a gente vai falar delas. E tem mais uma duvidazinha aqui. Eu não entendi muito bem porque o período da pré-ovulação, fator hormonal. Diante do ciclo hormonal, a gente tem as alterações de progesterona e estrógeno. No período pré-ovulatório, a gente tem uma queda desses hormônios e esses hormônios são protetores de ligamentos, entre aspas. Quando a gente tem uma queda desses hormônios, aumenta a predisposição da lesão desse ligamento. Ok? A gente discute isso mais a fundo quando a gente estuda os fatores hormonais relacionados aos ligamentos. Mas, basicamente, é uma redução
de estrógeno e progesterona no período pré-ovulatório. Isso causaria uma predisposição, causaria uma maior chance de ter a lesão, tanto ligamentar quanto lesões musculares também. Por isso que a gente segura a atleta um pouquinho nesse período, ok? Bom, então, deixa eu tentar fechar aqui. Não tô conseguindo fechar, então eu vou abrir outra pergunta. Vamos ver aqui. Ah, não consegui fechar, tá, gente? Vai ficar a pergunta aí. Às vezes, se eu ativar os comentários... Ah, consegui. Pronto. Beleza, consegui. Então tá, vamos lá. Continuando aqui, então, as duas bandas captaram aqui a informação. Isso que a gente tá falando de anatomia, de reconstrução, tá? Geralmente, quando o LCA rompem as duas bandas. Tá bom? Geralmente, quando ele rompem as duas bandas. Continuando aqui a anatomia, agora um pouquinho sobre a biomecânica do LCA. Para que serve o LCA? O que ele faz, né? O LCA, ele impede que a tíbia vá anterior ao fêmur. Como assim? Imaginem aqui, esse aqui é um joelho, tá? Esse aqui é o fêmur e essa aqui é a tíbia. Imaginem aqui o joelho dobrado, ó. Esse é o fêmur, essa é a coxa. O LCA, ele está em uma posição no qual ele impede que a tíbia vá anteriormente em relação ao fêmur, que é o joelhinho dobrado, ó. Então, o LCA, ele segura a tíbia, ele trava para que ela não vá anteriormente em relação ao fêmur. Ele segura ela aqui, ó. De forma que se a gente testar aqui o paciente, fizer um exame físico no paciente normal, a gente puxa aqui, ó, a perna, aí a gente sente um tum, né? Que é o endpoint. A gente chama de endpoint, que é um status de definição aqui, ó, de limite mecânico. A gente sente essa interrupção aqui da anteriorização. E é o LCA o principal que segura esse movimento. Então, à medida que a gente tem a lesão do LCA, ele passa a não segurar mais. Olhem o desenho lá embaixo, ABCD. Mostrando que à medida que vai anteriorizando na lesão, ele vai arrebentar e ele vai perder essa capacidade de endpoint, que é um limite final, e ele vai ficar assim, ó, macio. A gente não sente o travamento final. Aí a tíbia vai lá na frente e volta, a tíbia vai lá na frente e volta, porque o LCA não está conseguindo segurar mais. Eu vou dar um zoom aqui, olha, nessa imagem, para vocês entenderem ainda mais. Então, ali, à medida que ocorreu a lesão, olha como que a tíbia anteriorizou, ela foi para anterior em relação ao fêmur. Tá mostrando ali o movimento através da seta preta, tá vendo? Como que a tíbia chegou para anterior em relação ao fêmur? Porque o LCA foi machucado, ele foi rompido, e é ele que faz isso. O LCA é um restritor primário, ou seja, o restritor principal, ele restringe a translação anterior da tíbia. Ele faz 80% dessa função. Os outros 20% são os restritores secundários, que são os outros ligamentos ali que estão ao redor. Mas o mais importante é que o LCA restringe a anteriorização da tíbia, ele restringe esse movimento aqui, e ele é o principal, ele faz 80% dessa função. Essa função, ela é principalmente quando o joelho se encontra a 30 graus de flexão. Então, quando está a 90 graus de flexão, os estabilizadores secundários, eles contribuem um pouco mais. Mas quando está a 30 graus de flexão, o LCA é o restritor principal. Então, quando a gente for testar o LCA no exame físico, vocês vão ver que tem exame físico, tem teste que faz a 30 graus e tem teste no exame físico que é feito a 90 graus. Vocês vão ver que existe essa diferença. E quando a gente faz a 30 graus, é o principal para testar o LCA. É o principal para a gente avaliar se é o LCA que está machucado ou não. A gente vai avaliar se existe essa anteriorização da tíbia em relação ao fêmur. Ok? Entenderam até aqui? Essa é a biomecânica do LCA.
Além disso, além de ser restritor da anteriorização da tíbia em relação ao fêmur, ele também vai prevenir outros movimentos, ele também é restritor de outros movimentos, mas em menor proporção. A função principal dele é essa. Agora eu quero mostrar para vocês a posição que acontece a lesão, para vocês entenderem. A posição que acontece a lesão é principalmente com o pé fixo ao solo, o pé está apoiado no solo e o corpo é que vai girar em cima do pé apoiado. Então, a tíbia, a perna, ela tende a fazer uma rotação externa e o fêmur uma rotação interna. Além disso, um valgo do joelho, olha só o joelhinho para dentro nesse desenho, um valgo do joelho que vai ocasionar o estiramento maior, o momento maior de lesão. Esse desenho, essa foto, né, é de um jogador de futebol mostrando a posição do joelho ali em valgo e flexão. Essa leve flexão aí do joelho com a tíbia rodando externo, ou seja, a tíbia rodando para fora e o fêmur girando para dentro, rotação interna. Deixa eu mostrar agora outro desenho para vocês que também vai ilustrar bem, olha só. Eu já falei para vocês que a maioria é lesão sem contato, esporte, e geralmente o atleta rompe sozinho, sem bater no outro atleta. Ou seja, é uma lesão indireta, uma lesão sem contato direto. Não é igual a gente tem uma fratura de fêmur, onde bate ali na coxa e fratura, entendeu? É uma lesão indireta, onde geralmente o atleta lesiona sozinho, sem contato, sem trombar no outro. Na maioria das vezes, ou seja, 70% das vezes. E em 30% das vezes, mais difícil acontecer é quando tem contato. A posição, eu falei para vocês, é um movimento de rotação ou desaceleração ou pivoteamento. Fazendo pivô, né? Enganando ali o coleguinha. Bom, o pé fica apoiado no solo, existe uma força em valgo do joelho, ou seja, o joelho para dentro, e flexo do joelho. Tíbia, olha a setinha, rodando externo, e fêmur, olha a setinha, rodando interno. Então, esse é o mecanismo clássico de lesão do ligamento cruzado anterior, e é esse aí que vocês vão ter que saber e aprender para a prova, tá? Se perguntarem, é isso aí que eles vão perguntar do mecanismo de trauma. O paciente geralmente vai chegar com uma história típica, ele vai contar essa história que ele foi girar o corpo, tal, tava fazendo um pivô, o pé tava apoiado no solo e pá, machucou. Muitas vezes, 50% das vezes, metade dos casos, tem um estalido. Ele pode ser audível ou ele pode ser sentido, perceptível, tá? Então, esse estalido, tum, ele pode ser escutado ou ele pode ser sentido pelo atleta. Muitas vezes, quase 80%, vai ter aumento de volume, que é um derrame intraarticular. O joelho vai inchar e chegar ali já no pronto atendimento igual uma bolinha, né? Bem cheinho. Edema, derrame articular, inchaço, aumento de volume. A gente pode usar qualquer uma dessas definições aí. E se a gente faz a punção desse joelho, a gente vai fazer a punção talvez para aliviar a dor, né? Se tiver muito inchado. Se vier sangue, a gente chama de hemartrose, que é sangue dentro da articulação. E se vier sangue, escutem bem que isso cai em prova e é para vocês saberem para a vida também. Se vier sangue nessa punção do joelho, 78% de chance de ser lesão de LCA. 78% é associado à lesão de LCA. Vocês lembram que eu falei que fica lá o ligamento extrasinovial? Quando a gente tem essa ruptura, quando tem a lesão do LCA, além de machucar o ligamento, a gente vai machucar também a artéria que está passando ali junto com ele e a sinóvia que está envolvendo o ligamento. Machuca tudo. E aí o sangue que sai dessa arterinha, ele vai se espalhar dentro do líquido intraarticular, dentro do líquido sinovial. E aí quando a gente punciona, vem sangue de dentro da articulação.
Quando vem sangue de dentro da articulação, 78% de chance de ser lesão de LCA. Ok? Então, essa é a história que o paciente vai contar pra gente, e também vamos completar essas informações aqui com o exame físico do paciente, né? O exame físico sempre comparativo. A gente vai fazer em um joelho, primeiro fazer no joelho bom, que não machucou, e depois você vai fazer no outro joelho, que é o joelho machucado. Quando o paciente chega no mesmo dia que ele machucou, é difícil fazer todos os testes do exame físico, porque o paciente está com dor. Ele vai fazer uma contratura inconsciente da musculatura da coxa e ele vai travar o joelho de forma que a gente não vai conseguir ter um exame físico tão fidedigno. O melhor exame para ser feito ali na urgência, no dia que ele chega, é o teste de Lachman, que eu vou mostrar já já para vocês. Mas, por exemplo, a gaveta anterior, que eu também vou mostrar, o paciente trava a musculatura posterior da coxa e não há nada que a gente consiga fazer para examinar. O paciente está com dor, ele trava ali. Então, alguns testes são difíceis de serem realizados no mesmo dia que o paciente chega. E, além disso, a cirurgia nunca é feita nas primeiras 2, 3 semanas ali que o paciente se machuca, porque ele tem uma lesão da cápsula, ele pode ter uma síndrome de compartimento por extravasamento do líquido por causa da artroscopia. Isso aí eu vou falar daqui a pouquinho. Mas, resumindo, o que a gente pode fazer? A gente espera 2 semanas e avalia e examina o paciente novamente. Faz um novo exame físico, né? Ou então, se a gente não é especialista em joelho, por exemplo, eu sou especialista em mão, o paciente chegou no meu plantão de ortopedia com uma suspeita de lesão de LCA. O que eu vou fazer para ele? Eu vou orientá-lo, né? Eu vou explicar sobre o tratamento. Esses primeiros dias ele vai fazer repouso, bolsa de gelo, anti-inflamatório, e vou encaminhá-lo para um ortopedista que vai fazer a cirurgia de joelho dele. E aí, quando ele chegar lá, com 1 a 2 semanas, ele vai fazer o teste, os exames, e aí já vai estar com menor edema, vai estar já com menor inflamação, menor dor, e aí vai conseguir fazer o teste, o exame físico certinho, ok? Então é só para vocês entenderem que às vezes a gente não consegue fazer todos os testes de exame físico na fase aguda. A gente precisa repetir isso depois. E como é que você faz? Orienta seu paciente, explica isso para ele, que aí ele vai entender. Senão ele chega lá no colega do joelho e vai falar assim: nossa, a doutora não fez nenhum teste desse em mim, né? Então você explica ao seu paciente, fala: olha, você tá com dor, tá inchado, não tem como fazer todos os testes, então eu vou te passar um anti-inflamatório, vai usar gelo e vai voltar depois pra gente examinar de novo, enfim, tá bom? Conversem com os pacientes de vocês, expliquem as coisas, isso é o principal, né? Não só para a relação médico-paciente, mas também para o paciente entender o que está acontecendo, acompanhar o seu próprio tratamento, saber, né, o que está se passando com o seu joelho. Bom, exame físico então, comparativo, primeira coisa, né, os 4 passos do exame físico: inspeção, palpação, movimentos e testes especiais. A gente sempre começa com inspeção, que é uma avaliação visual, desde o momento que o paciente está entrando no seu consultório, ali no pronto atendimento, você já vai olhar o alinhamento, trofismo muscular, se tem edema, aumento de volume, sempre comparativo, hiperemia. Então isso tudo você já vai olhar o que o paciente começar a entrar no seu consultório, a fase de inspeção. Você pode também avaliar angulação do membro, você vai avaliar se existe um valgo, um varo, um recurvato. Isso tudo você vai avaliar no paciente, em pé ali na sua frente, de lado. Depois você vai para a fase de palpação do exame físico, você vai palpar todas as estruturas, as proeminências ósseas, você vai palpar patelos, ligamentos patelofemorais, você vai palpar a interlinha articular, você vai palpar os ligamentos colaterais, medial e lateral. Então, é a fase de palpação. Vai palpar ali a tuberosidade anterior da tíbia, em busca também de outras alterações que possam estar relacionadas. Depois, terceira fase do exame físico, movimentos, que é ADM, amplitude de movimento, onde a gente vai avaliar se existe ADM preservado, se existe algum déficit de movimento. Geralmente, quando o joelho está muito inchado, existe uma distensão da cápsula articular, existe um limite, existe uma limitação da movimentação. Então, geralmente, ele não tem a amplitude de movimento igual do lado que não machucou, por causa dessa distensão da cápsula, esse edema articular.
Então, isso pode acontecer e você vai registrar esses graus ali de limitação no prontuário. E por último é que a gente faz os testes especiais, que eu vou mostrar agora para vocês os testes especiais. Perguntaram aqui se eu deixo uma tala inguinomaleolar até a segunda reavaliação. Não, eu preciso que esse paciente continue movimentando o joelho. Eu preciso que esse paciente tenha preservação do movimento, preservação da ADM. Então, eu não imobilizo o LCA, tá? Ele vai para casa movimentando o joelho com as medicações que a gente passou para ele, gelo, repouso, pode andar de muleta para proteger essa articulação e anti-inflamatório, mas não precisa imobilizar. Combinado? Vou ativar os comentários para tentar fechar a caixinha aqui de novo. Consegui. Então, pronto. Voltamos aqui. E agora vamos ver os testes especiais, então, pessoal. Testes especiais para LCA. Primeiro teste é o teste de Lachman, que é basicamente o único que a gente vai conseguir fazer ali na emergência, na urgência, no dia do trauma. É o teste com maior especificidade e sensibilidade, maior acurácia para LCA, com paciente sem anestesia. Vamos entender isso aqui. Eu falei para vocês que esse teste é feito com 30 graus de flexão. Olha lá o desenho. Esse teste é feito com 30 graus de flexão. E com 30 graus de flexão do joelho o momento de força, é a posição onde a gente está testando o máximo do nosso restritor primário da anteriorização da tíbia em relação ao fêmur. Então, é a posição onde a gente está testando o LCA. É essa posição. Então, quando a gente faz o teste de Lachman, a gente está testando o LCA puro, praticamente, né? Claro que tem interferência do que tem em volta, mas é basicamente ele que a gente está testando. Como que é feito? A gente vai fazer uma estabilização do fêmur com uma mão e com a outra mão a gente vai anteriorizar ali a tíbia. Então, geralmente, a gente faz esse movimento aqui, né? Um tá estabilizando e o outro vai fazer essa anteriorização. A gente quer ver se a tíbia anterioriza em relação ao fêmur. A gente quer ver se existe um déficit de restrição da anteriorização da tíbia em relação ao fêmur. Ou seja, a gente quer ver se existe um déficit da função do LCA. Então, é isso que a gente está fazendo aqui no teste de Lachman. Quando a gente faz o teste de Lachman e o LCA está íntegro, está inteiro, a gente sente a parada dura, o end point, aquela parada ali, um tum, né? Que é o ligamento funcionando, segurando. Agora, quando ele está lesionado, quando ele está rompido, ele fica ali macio, a tíbia vem em relação ao fêmur, volta, não tem aquela parada, tum, aquela firmeza, não tem. Então, ausência de end point. Ele tem uma sensibilidade de 85% e uma especificidade de 94%. Esse é o teste de Lachman. Agora vamos ver os outros testes. Tem uma questão do Taro sobre esse teste aqui, eu vou colocar ela para vocês depois, tá bom? Tem uma questão do Taro que caiu no Taro e podem perguntar novamente, vou colocar para vocês aqui nos stories depois. Agora o gaveta anterior. Teste da gaveta anterior. Eu vou também fazer essa anteriorização da tíbia, eu vou puxar, mas a gente faz com 90 graus. Olha lá, o paciente está deitado, 90 graus do joelho, e a gente vai firmar ali. A gente pode, inclusive, travar com o cotovelo ou assentar em cima do pé do paciente para firmar, e a gente vai puxar a tíbia, anteriorizando a tíbia. Alguns autores dividem essa anteriorização em 3 graus. Grau 1, quando vem menos de 5 milímetros de subida. Grau 2, 5 a 10 milímetros. E grau 3, mais de 10 milímetros de anteriorização da tíbia. Lembrando, sempre, pessoal, fazer tudo comparativo. Faz primeiro no joelho que não machucou, depois no joelho machucado, tá? Esse teste é mais difícil de ser feito na urgência, porque o paciente trava a musculatura por causa da dor, inconscientemente, claro, né? E aí é difícil fazer ele. Também tem o teste do pivot shift, onde a gente vai fazer
alguns movimentos. A gente vai fazer uma flexão do joelho, então ele vai de extensão para flexão, forçando um valgo, piorando o valgo, acentuando o valgo e rodando interno a tíbia. Dessa forma, a gente vai reduzir a tíbia, encaixar ela ali de novo, porque ela fica subluxada, né? Porque ela fica desencaixada por causa da lesão do LCA, e a gente sente ali o encaixe. Esse teste, ele tem uma sensibilidade de 24% só, porque não é sempre que consegue fazer esse teste, né? Ele é melhor de ser feito quando o paciente está anestesiado. Aí a gente consegue fazer ele direitinho. E aí, quando a gente consegue fazer ele direitinho, ele tem uma especificidade de 98%. Quando ele é positivo, né? Quando ele é positivo, é lesão de LCA. Só que é difícil fazer ele ser positivo, ele aparecer, entendeu? O mais sensível é o teste de Lachman, que é o primeiro ali que eu mostrei para vocês. Então, são esses os 3 testes principais. Existem outros, já foram descritos na literatura, mas esses são os 3 que vocês vão ter que saber. Existe também uma mensuração mais fidedigna da quantidade de anteriorização da tíbia através desse artrômetro KT2000. Ele mede exatamente a quantidade que anteriorizou, ele consegue mensurar certinho. Inclusive, ele faz comparativo dos 2 joelhos, né? Você dá para fazer nos 2 joelhos. Eu nunca vi um pessoalmente, acredito que quem é especialista de joelho já deve ter visto, né? Mas eu não uso, imagino que seja mais para fins de pesquisa científica. Mas tá aí, para vocês conhecerem, pode cair em prova, né? Podem perguntar, tem aqui no livro. Eu usei alguns livros para fazer essa aula, tá, gente? Não acabou ainda não, mas só tô contando para vocês que eu usei alguns livros. Um dos livros que eu usei foi esse aqui, ó, Lesões nos Esportes, tá? Eu gosto bastante dele porque ele fala de tudo um pouco e aí eu vou complementando aí com outras referências bibliográficas para vocês. Então, ótimo. Então, falamos aqui dos testes, agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho aqui de lesões associadas, porque além da lesão do LCA acontecer, algumas outras lesões podem acontecer concomitantemente. Por exemplo, lesões meniscais acontecem em até 75%. Então, lesou o LCA, até 75% também vai ter lesão de menisco. Cartilagem articular, lesão da cartilagem, até 46%. Lesão subcondral, até 80%. Então, praticamente todos aí vão ter lesão subcondral. Lesões dos ligamentos colaterais, pode estar associado ao ligamento colateral medial ou lateral, em até 24%. Lembrando que, informação importante cai em prova, nas lesões agudas do LCA, ou seja, machucou ontem, machucou semana passada, existe uma maior associação com lesões do ligamento colateral lateral. Mas lesões crônicas antigas de LCA, o paciente já machucou há 3 anos o LCA, aí existe maior associação com lesão do ligamento colateral medial, tá bom? E essas lesões associadas, elas devem ser investigadas. Elas vão ser investigadas e vão ser tratadas junto com o paciente aí. Bom, além dessas lesões associadas, a gente vai investigar também através de exames de imagem. A gente vai fazer a radiografia, que é sempre o primeiro exame a ser realizado na ortopedia. E o que a radiografia pode mostrar pra gente? A radiografia pode mostrar um arrancamento de estruturas, umas avulsões ósseas. Ela pode mostrar a fratura de Segond, que é essa fraturinha aí, que é uma avulsão da cápsula articular lateral, que é praticamente um sinal patognomônico da lesão de ligamento cruzado anterior. A radiografia também pode mostrar a fratura das espinhas tibiais. Ali é uma imagem radiográfica inferior à esquerda de vocês, de um paciente ainda com as físis de crescimento aberto, então é uma criança, um adolescente, com a fratura da espinha tibial. Arrancou a espinha tibial e ele foi identificado através da radiografia em perfil. A radiografia em AP não mostrou, só a radiografia em perfil. Então, a radiografia pode nos auxiliar nisso aí.
Mas nosso exame querido, maravilhoso de escolha para mostrar a lesão do LCA é a ressonância magnética. Aqui essa imagem eu encontrei na internet e achei bem legal, porque mostrou com as setas para vocês a diferença do LCA normal, ligamento ali com a banda, aquela tira preta, e aqui embaixo, inferior, aqui o LCA rompido, onde a gente não vê aquela banda linda, né, das fibras do ligamento cruzado anterior. Eu vou mostrar outra imagem agora para vocês, que é basicamente a mesma, mas é outra fonte bibliográfica para vocês verem essa mesma imagem, a ausência dessa banda preta, que são as fibras do LCA. Olha só. Essa aí, essa é clássica, né? Eu acho que ela tá em praticamente toda a aula de LCA aí que eu já vi. A ressonância, gente, tem 93% de acurácia, a sensibilidade é 86% e a especificidade 95%. Quando a gente tem no exame físico uma anteriorização da tíbia maior do que 7 milímetros, a gente tem praticamente 100% de acurácia da ressonância. Aí não tem erro. Você vai ver em toda a ressonância, você vai ver especificidade e sensibilidade altíssima, tá? Então essa aí é a imagem comparativa para vocês verem o LCA normal e o LCA rompido, a ausência, né, desse tubão preto aí que são as fibras do ligamento LCA. Então essa é a imagem que vocês vão ver, tá? Ressonância e radiografia é que vocês vão solicitar. Importante vocês saberem que na evolução natural da doença existe uma instabilidade que pode acontecer ao longo dos anos e artrose, desgaste. 90% dos pacientes vão ter sinais de osteoartrose ou gonartrose em 7 anos de lesão do LCA. Então, é uma doença que vai evoluir para artrose, né? Então, a gente tem que avaliar a demanda desse paciente para indicar ou não um tratamento cirúrgico. Os estudos mais atuais mostram que praticamente todo paciente, principalmente se ele for jovem ou se ele praticar qualquer atividade física, você vai ter que reconstruir esse ligamento, que é a reconstrução feita no tratamento cirúrgico. Pode ser aberto, pode ser artroscópico, pode ser com aloenxerto, né? E aí você vai fazer uma reconstrução desse ligamento. Estudos mostram que essa reconstrução na posição anatômica, colocando exatamente na origem e exatamente na inserção daquele ligamento antigo, na anatomia antiga dele, você melhora ainda mais a biomecânica e a chance de ter sucesso no procedimento cirúrgico. Então, realmente existe essa indicação de tratamento cirúrgico. Um caso ou outro a gente não vai indicar o tratamento cirúrgico. Por exemplo, o paciente já tem osteoartrose, então aí a gente não vai indicar a reconstrução da LCA, porque talvez já seja indicado fazer outros tipos de tratamento para esse paciente, né? Talvez uma artroplastia, ou então o paciente tem uma infecção ativa no joelho, não tem indicação de fazer reconstrução, você não vai abrir ali a articulação para fazer uma reconstrução ligamentar, né? Então a gente tem que avaliar, existem claras contraindicações absolutas e relativas, mas basicamente todo paciente vai ter que fazer uma reconstrução desse ligamento, principalmente se ele for ativo. Se for uma pessoa que caminha muito, trabalha em pé, se for jovem, se for atleta, você vai fazer a reconstrução desse ligamento. E se não fizer, a gente sabe que tem uma chance maior de evoluir com maior velocidade para a osteoartrose, que é a osteoartrite, que é a gonartrose, né? Que é a artrose do joelho, resumindo, tá bom? Vamos responder as perguntinhas aqui de vocês? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ativar os comentários. Agora as perguntas. LCA é sempre polêmico, né? Vamos lá, vai ter muitas perguntas. Já tem muitas perguntas aqui. Quero responder para vocês. Aí, ó. Não sei porque manchou ali, né? Então, ó, lesões agudas do LCA, lesão de menisco lateral, lesões crônicas de LCA, menisco medial. Acho que eu falei o colateral, né? Eu falei ligamento, mas era o menisco que eu queria falar, tá, gente? Dá tempo de corrigir ainda. E, ó, vocês estão aí na aula ainda, então corrijam na anotação de vocês aí, ó. Lesões agudas de LCA, essa que era a questão do taro. Lesões agudas de LCA, lesão de menisco lateral, lesões crônicas de LCA, menisco medial. Corrijam aí na anotação da aula de vocês, tá? Que eu acho que eu falei ligamento, se não me engano.
mas é menisco, tá? Corrijam aí na anotação de vocês. Então, vamos lá. Agora vamos responder as perguntas aqui. Além dessa questão do taro, dê um print aí, tá? Que isso aí pode cair. Eu coloquei outras questõezinhas de taro. Vamos ver se o computador vai abrir aqui. Aí, ó. Isso aí também é questão de taro. Podem dar o print também. 2 bandas. Banda anteromedial e banda posterolateral. E qual fica tensa na flexão e qual fica tensa na extensão? Isso que pode ser perguntado. Dê um print aí, que eu vou mudar. Outra questão de taro. Teste de Lachman é o primeiro a ser realizado em 30 graus de flexão do joelho. Ele é positivo em 87% dos casos. É o mais indicado e é o melhor teste para excluir lesão aguda. Tá? Caiu no taro já e pode cair novamente. Então, quem vai fazer a prova, dá um print aí também. E mais uma coisinha que já caiu também, pode ser perguntado.